Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Bom, desejo uma semana abençoada para todos vocês, o pessoal do TikTok, todas as redes sociais, Deus abençoe cada um de nós. Bom, hoje eu vim com o Tiago, né? E Deus aqui mostrou para mim a palavra que eu tenho que ministrar em Tiago, no capítulo 2. A fé sem obras é morta. Eu tenho fé, mas eu tenho obra? Não tenho. Então é morta. A minha fé é morta. Porque crê até o Senhor fala aqui no texto que até o diabo crê. Os demônios creem. E eles creem crendo. Então nós temos que ter fé, mas obra tem que estar junto com a fé. Primeiramente obras, depois fé. Né? Então nós temos que estar uma junta da outra. Não tem como ter fé e eu não tenho obras. Então não estou fazendo nada para Deus. Então não tenho, né? Aí ele fala assim, meus irmãos, qual é o proveito, no capítulo 2, no versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante, a fé só salvá-lo? Não pode. A fé não pode salvar só a pessoa se não tiver obras. Precisa ter obras, né? A obra com fé. Aí sim pode salvar a pessoa. Nós podemos salvá-la. É claro que a salvação já é garantida para todos nós. O próprio Senhor morreu por nós na cruz, claro. Mas para isso nós temos que buscar fazer as boas obras diante do Senhor. Amém? Glória a Deus, não pode esquecer. Se renunciar ao pecado, se converter, se arrepender. Então nós estamos indo para o processo da salvação. Isso aí já é um ponto para nós. Deus já, a salvação é para todos. Mas Ele quer que nós tenhamos obras. E o que seriam as obras que nós teremos que praticar para que Deus, nós se salvamos, né? Mais, porque assim, uma tem que ser ligada uma na outra. Tanto a obra quanto a fé. Os dois têm que estar juntos, né? O meu propósito. Então aí você fala, mas Carmen, mas a salvação já é garantida, mas precisa para se salvar de obras perante a Deus. Amém? Mas aí a gente fala assim, mas irmã Carmen, e se eu der de comer uma pessoa, vestir, né, alimento? Isso é obra, ajudar o próximo é importante. Aliás, a Bíblia ela sempre fala sobre a caridade, né? Fazer as boas obras do Senhor, fazer a vontade do Senhor, assim, ajudar o próximo. Isso aí Deus fala sempre ajudar o próximo, né? Tá praticando o amor, a bondade, né? Nós temos que ajudar os irmãos, sempre. Isso já é uma coisa que nós temos que fazer, né? Então, isso é ajudar os necessitados, a dar de comer para quem tem fome. Então, isso são obras já, né? Então, mas que proveito tem isso? A pergunta está aqui. Que proveito tem isso, né? Que proveito tem, né? Mas então ele fala assim que isso é necessário para o corpo, mas qual é o proveito disso? Então, tudo isso que nos dá o necessitado alimentar, né? Isso é necessário para o corpo, mas qual é o proveito disso? Será que se eu só alimentar o corpo, irmãos, e vestir o corpo, vai ajudar assim as pessoas? Isso vai trazer a salvação para as pessoas? Só de cuidar de comer? Não, não vai. Então, isso é uma obra que nós temos que fazer, ajudar os necessitados, mas isso não vai trazer a salvação. A salvação é o que? A palavra de Deus, né? É a palavra de Deus, ela que vai frutificar ali, vai dar fruto. Nós estamos aqui, que nem eu estou ministrando a palavra, eu estou praticando a obra que o Senhor colocou na minha mão, levar a palavra dele. E essa palavra, ela vai chegar no seu coração, vai ser plantada uma semente, e se você crer, ela vai crescer, vai frutificar, ela vai crescer, ela vai crescer, ela vai ter um crescimento, então vai ter uma mudança e vai gerar frutos. E frutos vão poder alimentar as pessoas através da palavra, vai ser semear a palavra, entendeu? Então é isso que é frutos, a obra, são isso, né? A semente é plantada, elas vão crescer, vão germinar, vão dar frutos, e esses frutos comerão pessoas, quer dizer, serão colhidos e semeados e assim distribuídos. Isso seria as obras, fazer o bem, ajudar, né? Mas ajudar no sentido que leve à salvação. Eu falo aquilo e eu pratico a palavra e eu não vivo aquilo que falo, então não tenho obra nenhuma diante de Deus. Eu falo só para falar, meu coração está longe de Deus, então não estou fazendo a obra de Deus. Deu para entender? Então eu não estou falando. Então eu falo aquilo que eu não vivo. Então eu falo e eu não pratico aquilo que eu estou falando, então eu não estou fazendo a obra de Deus. Eu estou sendo enganoso, mentiroso, porque eu falo de Deus, mas meu coração está longe do Senhor, então eu não estou vivendo uma vida com Deus. Então eu não estou praticando obra nenhuma, só tenho fé, mas eu não tenho obra nenhuma. Amém? Então esse Deus quer falar no nosso coração. Então Deus ele fala assim também que eu achei interessante.
assim também a fé. Se não tiver obras, a sua fé por si está morta. Morta porque você não tem obra, né? Você não semeia, você não colhe, você não, né? Então a sua fé ela é morta, ela é fria, ela não faz nada, ela não cresce, ela fica ali, fica congestionada, parada, perdão, parada, ela não tem desenvolvimento, um crescimento, né? Ela só age em torno de si mesma, então você só faz aquilo para se favorecer. Você não vive para fazer a vontade de Deus, você vive para fazer as suas vontades, só que é os seus caprichos. Então você começa a sentir, você não tem a sua fé morta. Você pode vencer o mundo inteiro, mas se você não fazer a vontade de Deus, e ouvir o que Deus tem a falar para você, até ouvir, obediência é obra de Deus. Porque não é todo mundo que ouve, não. Aquele que ouve, tem ouvido a palavra de Deus, ele tem uma fé viva. Então ele tem obra perante a Deus. Então a fé, a obra dele é viva, porque ele é ouvinte da palavra. Ele crê na palavra de Deus. Mas crê com obras. A obra tem que estar. A fé e a obra é ligada uma na outra. Nenhuma das duas, sem fé, ele fala que é difícil agradar a Deus. E se você não tiver obra, a sua fé é morta. Então tem que estar, as duas ligadas, uma na outra, né? Obras posiciona a fé, fé posiciona a obra, uma ligada na outra. Não pode uma ser separada da outra. Então você vive uma fé mentirosa, você não vive uma fé verdadeira. Então, e fé e obra, você tem que viver aquilo que você fala, que você prega. Se você vive aquilo que você fala, aquilo que você não vive, que você prega aquilo que você não vive, a sua obra é morta, né? Você não pratica o que Deus fala para o seu coração. Então você só fala e seu coração está longe, longe de Deus. Então nós temos que viver aquilo que falamos, né? E o que acontece? A obra seria as nossas atitudes, né? Nosso posicionamento. E quando a gente faz a obra de Deus, começa a fazer a obra de Deus, né, que Deus colocou na nossa mão, a nossa fé, claro, que ela vai junto com a obra, porque a obra precisa ser ir para frente, né? Você tem que ser posicionado, crer, buscar, acreditar. Há uma transformação nós mesmos, porque a própria obra ela vai modificando. Nós estamos na mão daquele que criou a obra, ele que é o criador da obra, nós somos obra de Deus. Ele vai moldando, vai transformando. E aquilo que passa de que já se foi o pecado, o erro, não existe mais. Nós vamos ser transformados, renovação, uma nova pessoa. A própria obra faz um vaso, nós ser um vaso novo na mão do Senhor. Nós somos uma nova pessoa, então nós vivemos ser uma nova pessoa, então nós fazemos uma obra renovada, uma obra transformada, né? E ela, além de ela nos transformar, nos renovar, a nossa obra, ela contagia todo lugar, porque o próprio Senhor, fazendo que nós somos instrumento dele, a obra dele, vai envolvendo a todos aqueles que para ser libertos. E é isso que a obra é. Ela vai para frente, ela é uma construção que ela não para, ela vai avançando cada vez mais. E ela vai sendo projetada, né, na rocha, porque ela vai ser alicerciada, não vai ter perigo de vento, nada. Então, é muito importante a obra é isso, né? Porque a obra é uma coisa assim que ela é uma construção, né? E quando é na mão do próprio Senhor, ela vai só se renovando, né? É uma obra que não acaba, ela não pode acabar a obra de Deus, ela vai continuando, dando continuidade. Então a gente tem que entender, tudo no seu exemplo, mais ou menos assim que é o meu entendimento. Você tem que entender que isso Deus está falando no seu coração. Então o que Deus colocou nas suas mãos, a obra que você está trabalhando hoje, né, você tem que praticar aquilo que você vive, que você fala, e viver aquilo que você fala e constrói para você, no seu mundo, na sua volta, na sua família. Então não adianta eu falar e não viver aquilo que Deus fala no meu coração, na minha família. Eu não estou fazendo a obra de Deus, estou me enganando. Eu estou falando aquilo, mas eu quero fazer o que eu quiser na minha vida, fora da igreja ou fora daqui que eu ministrar, eu vou fazer o que eu quiser. Eu não estou fazendo a obra de Deus. Tenho fé, mas eu não tenho obra. Cadê a minha obra? A minha obra é aquilo que eu falo. É aquilo que me posiciona, aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer e para agir, para que as pessoas vejam em mim, né, que Deus está presente na minha vida, na vida de vocês também, amém? Então, como Deus fala? Eu achei interessante que ele fala assim, foi por obras, não foi por obras que o nosso Abrão foi justificado, o Abrão foi justificado pela obra, mas o Abrão vinha servindo a Deus há muito tempo, ele tinha fé, a fé dele levou o propósito, levou a promessa, mas sabe quando foi a obra de Abrão? Foi quando Deus pediu Isaac para sacrifício. Ali foi a obra de Abrão, a obra de Abrão.
Porque aí tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo ali, a hora que Deus pediu que o filho dele, aí Deus testou a fé dele, a fé e a obra. A obra foi o filho dele. Aí o povo fala, será? Foi o filho dele. Né? Então, assim, muitas vezes a gente faz muita coisa, tudo, na igreja e faz e tal, mas e quando Deus pede algo para nós fazer? É aquilo que a gente acha que é mais impossível. Ali é a obra do Senhor na nossa vida. Ali que Deus vai ver que a nossa fé, a nossa obra, ela é viva mesmo, né? Nós usamos a fé, mas a obra, Deus vai ver se nossa obra é viva ou é morta. Então não adianta ter fé se você não tiver obra. Se você tiver obra, eu tenho obra, mas também ele fala que se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Tem que ter, estão ligadas as duas, né? Então é muito importante a gente entender o que Deus tem no nosso coração. A gente fala, meu Deus, mas é complicado, né? Eu tenho fé, sim, eu creio no Senhor, mas e a sua obra? O que você está fazendo? Ah, Deus pergunta para mim e para você, o que você está fazendo? O que você está fazendo para o Senhor? Porque a gente faz coisas para nós. A gente só faz nesse mundo as coisas para nós. Pode perceber. Tudo que nós fazemos é para nós. Ah, eu vou trabalhar para mim, eu vou ganhar dinheiro mais para mim, tudo é para mim, tudo é para mim, e para Deus. Nós estamos fazendo alguma coisa para Deus? O que nós fazemos para Deus? Nós fazemos isso aqui para Deus, é pouquinho, né? Nós fazemos mais para nós do que para Deus. E quando Deus pede para nós fazer para os outros, nós fazemos? Muito pouco também. Nós fazemos para os outros muito pouco, porque a gente acha que a gente deu um pouquinho, eu estou ajudando. A gente começa a se gabar, eu estou fazendo a vontade. Não tá, não, não tá. Isso aí é obrigação de nós. Dar de comer, dar de alimentar os. Isso aí é obra, mas tudo é coisa que já é para fazer. É na Bíblia. É ajudar os necessitados. Então, e ele fala assim que até eu achei interessante, que eu achei super interessante falar assim nessa passagem, dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Então, se você ajuda o corpo, você dá de alimentar, vestir, não que nós não temos que ajudar, tem que ajudar. Mas que proveito tem isso, irmãos? O que Deus quer que nós façamos? A salvação, né? Não é por isso que nós estamos aqui evangelizando, pregando a palavra, para que haja salvação, libertação, né? Transformação, renovação, né? É isso que Deus quer. Então, a obra de Deus é fazer com que o irmão aí que está aí no pecado, no erro, ele saia, né? Porque nós somos a obra de Deus, que Deus usa como instrumento para que as outras pessoas sejam curadas, libertas, salvas, né? É obra, é você praticar as boas ações, para as pessoas verem você, a presença de Deus na sua vida. Então é isso que é obra. Não é só para alimentar o corpo, é para alimentar a alma. É a alma que está precisando ser alimentada. É a alma que precisa ser salva, liberta. Claro que nessa passagem que eu li, que o próprio Senhor, a gente tem o entendimento que nós salvos, nós estamos todos garantidos a salvação. Ele já garantiu, ele morreu por nós. Só que para nós se salvar também tem que ter obras e fé. Porque se nós tenemos só ter fé, ele falou até aqui no texto aqui na Bíblia, que até os demônios, eles creem, então eles têm fé. Eles não têm obra, que as obras que fazem com que o céu se mova na nossa vida. É fazer o bem, ajudar, né? É crer, é levar as pessoas para Deus, né? Ser corajoso o suficiente para falar a verdade, porque eu acabei de falar de manhã na palavra, é a verdade que vai libertar o povo, é a verdade que vai tirar nós da escravidão, do pecado, do erro. Então isso é obra. A obra é isso, é levar adiante a palavra, fazer com que as pessoas entendam o que é a importância do Senhor em nossas vidas. Isso é obra de Deus, né? Então a obra vai muito mais coisa. Obra também na sua casa. Você tem um marido difícil, você fala, ai meu Deus, não tem. Deus colocou aquela obra, ele vai trabalhar junto com você naquela obra, vai capacitar, vai te dar sabedoria se você buscar, né? Aquilo é uma obra que vai trabalhar, porque Deus sabe que tem pessoas que têm o coração fechado, sabe que tem filhos difíceis, rebeldes, então Ele quer que nós trabalhemos na vida dessas pessoas. Então somos um instrumento de Deus, obras de Deus, para que nós use a nossa obra que Deus colocou, sejamos obras para poder ajudar os irmãos, né? Que tem, vamos falar assim, obras mortas, né? Obras, pessoas mortas, né? Que estão sem vida, né? E a obra é para que haja uma esperança naquelas pessoas, né? Haja um renovo de Deus ali, uma transformação, né? Uma mudança. Então, isso que é obra. E a gente pensa, mas meu Deus, mas é tão complexo isso para entender, porque eu tenho fé, eu creio no Senhor. Mas a minha obra é morta, porque eu não tenho obra, porque eu não faço aquilo que Deus quer. Eu não sou ouvinte daquilo que Deus está pedindo, então isso é morta. Eu tenho fé, mas eu não ouvo que Deus, ouço o que Deus tem falado para mim no coração. Até a obediência é obra de Deus, né? Nós temos que exercer a obra de Deus, ouvir o que Deus tem falado. Quantos não ouvem? Escutam por aqui e não praticam o que Deus fala. Por quê?
acha que não tem importância para isso, mas tem importância, porque até para ouvir é obra de Deus. Ouvir a voz de Deus não é todos que ouvem, não, viu? Muitos ignoram e muitos ainda criticam quando a gente fala, né? Porque o Senhor, ele trabalha cada um de uma maneira diferente, de dons, né? Então, cada um, ele tem como lhe tocar, né? Dependendo como é o seu coração. Então, a gente não sabe como que Deus trabalha. Cada um, Deus tem uma maneira de tocar diferente, né? Então, às vezes, tudo que nós façamos nessa vida é obra de Deus. Ah, ajudar a cuidar de um idoso é obra. Porque Deus, nós não temos, assim, até conhecimento, muitas vezes, o próprio Deus capacita, né? Para cuidar de uma obra. Cuidar do próximo, né? Então é obra, cuidar, né? Então a gente pensa que obra tem muito mais além do. É um ato de bondade, é um ato de amor, é uma compreensão, uma compaixão, é um posicionamento, né? É um exemplo de Cristo, levar a palavra, porque às vezes muitas pessoas estão caídas, né, desanimadas, se sentindo derrotada. A palavra ela vem para levantar. Então é a obra de Deus, é isso, você vai agindo, vai movendo a montanha, os céus vai se mover em volta daquelas pessoas para ser transformada, envolvida, modificada e renovada no amor de Cristo. Então, obra é tudo isso. Então, o meu entendimento, que eu entendi que Deus está colocando a palavra. Então, aí as pessoas falam, mas eu tô de comer, dá de comer para quem tem fome, dá de beber, vai visitar aquele que está na cadeia. O Senhor fala mesmo isso aí. Isso aí é obrigação nossa. É obrigação nós ajudar as outras pessoas, né? Porque isso é uma coisa que nós temos que fazer de coração, se doar, né? Mas agora, quando você fala de obra, você fazer uma obra de Deus na sua vida, tem a ver com você se entregar, querer entregar a Deus aquilo que você tem que fazer o melhor para o Senhor. Mas não significa também que nós fazemos a obra do Senhor na palavra, eu que entendi, e não é porque você faz, né? Ah, eu faço bastante. Tem gente que fala assim, eu já vi. Ah, eu faço isso, eu sou assim. Mas isso não significa nada não, sabe? Porque não é pelas suas obras que Deus vai fazer, dar graça para você o milagre. Não é por isso também. Ele é dar para quem ele quer. Ele achar que ele quer te dar, ele vai te dar. Não é porque você é merecedor, não. E não é porque eu sou merecedora. Ele dá para quem ele quer. É para quem ele apraz. Então, isso não quer dizer que você, só porque você está fazendo. Se você faz as coisas só porque você acha que tem que ser merecedor, está enganado, equivocado. Não é por esse caminho. Nós temos que fazer as coisas para Deus de coração. É como servir a Deus de coração. E não por aquilo que Ele vai nos dar, e sim para aquilo que Ele é na nossa vida. E o que é Deus para você na sua vida? Ele é o que? Amor? Ele é o que? Ele é tudo muito mais, né? Ele é nossa vida, nosso ar. Nós somos dependentes. Ele quer que nós sejamos todos dependentes do amor dele, da misericórdia dele. Então, nós somos obras. E obras somos usadas como instrumento para ajudar os outros irmãos. E a obra envolve muito mais do que a igreja. A igreja, sim, faz parte. A igreja tem o papel da igreja. É o papel que nós estamos vendo hoje nessa sociedade. A própria igreja, ela não está agindo conforme a obra de Deus, a vontade de Deus. Ela está agindo em favor dela mesma. Ela só está colhendo para ela. Ela não está fazendo a vontade. Ela não sai dali. Ela quer ficar ali presa. E tem gente precisando, necessitando da obra de Deus. E o que é a obra? A libertação, é a salvação, né? É a palavra, ela tem que se mover, fazer com que as pessoas venham, se transformem, se renovam, se arrependam. Ali é a obra, a semente de Deus. Tá ali sendo, ela tem que ser lançada, ela tem que ser espalhada, ela tem que crescer, tem que dar frutos, né? E é o movimento do céu sobre nossas vidas. Então nós estamos com obras paradas, nós estamos café morta, nós estamos café morta. E o nosso papel aqui é fazer a vontade de Deus. A nossa obra precisa ter um movimento, ajudando os outros, né? A levar a luz para as pessoas. Estão muitos na treva, cegos nesse mundo que engana. Então, obra, se você tiver fé. Ah, eu tenho fé, mas eu já consegui tudo na minha vida. Você conseguiu coisa, que proveito vai ter se sua obra é morta? Você não tem ações, você não tem posicionamento, você não tem renúncia. Você tem fé, você tem uma obra morta, né? A fé, a obra, ela é viva, nossa, tem que ser viva. Você tem que ter boas ações, falar, pregar aquilo que para vivemos aquilo que pregamos. Se nós falar e não viver aquilo que nós pregamos, nós estamos vendo uma obra morta. Nós só fazendo nosso capricho. Nosso coração está onde? A
afastado da presença de Deus. E Deus não se agrada disso, né? Ah, não, eu creio em Deus, eu vou na igreja, eu oro, eu louvo, eu prego, né? E aí, cadê a sobra? Aonde está a sobra? Né? A sobra é morta, né? Por isso que Deus quer que muitas vezes... Por que Deus tirou Abrão mesmo, né? Do meio da parentela? A gente pode ver também lá no comecinho que ele tirou Abrão no meio da parentela. Por quê? Porque ele estava ali, ele trabalhava, ele tinha fé em Deus, mas ele tinha que crescer. A partir do momento que ele saiu dali, daquele lugar, Deus falou para ele sair do meio da parentela, a fé junto com a obra foi acompanhando o Abrão, porque o próprio Senhor fazia com que a fé de Abrão, a obra seria semelhada no meio deles assim. Então ele foi exemplo para todo o povo, né? Ele é o pai da nação, o Abrão é considerado o pai das nações, né? Porque a obra dele, a fé dele foi a obra, né? Que é a obra que Deus colocou na vida dele, né? Então, gente, como é importante, eu até coloquei a mão nessa gente, como é importante de entender que a obra ela tem que estar viva, né? Aí você fala, mas meu Deus, eu não entendi, né? Porque eu tenho fé, mas e quais seriam as obras? Às vezes a gente pensa que obra é tão difícil, né? Só o cuidar de alguém é uma obra. Porque cuidar, gente, envolve muita coisa, né? Às vezes você ter tempo, né? Disposição, vontade, amor, dedicação. É muito mais do que a gente pensa que o cuidar, ela é que nem você cuida de um animal, né? Às vezes você zela dele, não é só dar de comer o cachorro. Isso, ele acabou de falar que aproveita o teu corpo. Ali você tem que colocar o que naquele cuidado do animal? Até gente, amor. Sem amor você não vai conseguir. Você pode bater todo dia no bicho? Espancar? Hoje tem até lei, né? Não pode, né? Nenhuma pessoa você não pode fazer isso. Então você tem que cuidar com amor. É só de comer que você cuida das pessoas, você não conversa com elas, se dedica a elas. Você precisa entender que obra é isso, né? É fazer o bem, é se disponibilizar. Não é só o cuidar, mas envolve muito mais coisa a obra. Tem que pôr amor na obra de Deus, né? Aí sim a sua fé é viva. Aí a sua obra é viva também. Não é morta. Cuidar por cuidar, que nem hoje em dia as pessoas vão trabalhar, a maioria trabalha por dinheiro. Todo mundo reclama do trabalho. Ai, eu não gosto daquele trabalho. Né? Não reclama porque, na verdade, aquela obra que Deus colocou no seu trabalho, por mais que difícil que seja, tem que ter amor àquilo que você faz. Lembra que você tá num lugar privilegiado, tá trabalhando, e lembra quantas pessoas não têm trabalho para trabalhar. E você tá aí cuspindo, reclamando, modo de falar, murmurando, se tem gente que quer teu trabalho, tem gente que gostaria de estar no seu lugar. Então você tem uma obra e você não quer exercer aquilo que você tá ali dentro, tá reclamando, tá cansado, né? Então tem muita coisa assim que a gente envolve que obra tem muito a ver com, né? É que na igreja também. A igreja tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não querem praticar a obra de Deus. E qual que é a obra de Deus na igreja? É muito mais envolvendo movimento, né? Porque não só a palavra em si, claro, é dele, né? É ele que manda, é Deus, mas assim, envolver acolhimento dos irmãos, né? Nós temos que estar em oração, sempre estar buscando a Deus, estar em oração todos, orando pelo outro. Não individualista, ou pensando só naquele. Não, não podemos separar. A igreja não pode ser separada, não pode ser exclusiva, não pode ser privilegiada só uns e outros. A igreja tem que estar tudo conjunto, tudo na mesma oração, no mesmo propósito que Deus colocou. A gente não pode ter disputa, não fala melhor, quem é melhor, o pastor melhor, mais bonito, não sei o que, o mais que prega melhor. Não, e está errado. A igreja tem que ser uma só. Nós somos iguais perante a Deus. A palavra não é minha, não é do pastor, não é nada, a palavra é de Deus. E Deus fala conforme o coração de cada um. Nós temos que entender isso. Então, isso tudo são obras de Deus. A obra de Deus tem muito mais a ver do que a gente imagina. A gente pensa que obra é... Ele acabou de falar, que proveito tem o corpo. Que proveito tem o corpo, né? Então, a fé nós temos. Todos nós temos fé. Mas a nossa fé sem obra é morta. Porque nós não temos atitude, não temos ações, né? E o que Deus quer é ação. A igreja precisa ter ação, ter atitude. A igreja hoje, eu vejo muitas igrejas hoje, eu vejo na internet, né? Tá muito mais parada. Antigamente a gente tinha mais movimento, a igreja tá muito mais parada. Tipo assim, a igreja hoje depende muito mais da internet, né? Então ela depende mais da internet. Então a igreja não tem mais ação, então tem pessoas que estão precisando. A obra tem que ser o quê? Circular, se mover a obra de Deus, né? Então, e tem pessoas necessitadas, mas necessitadas de quê? A linha espiritual, palavra, renovação, renovo, transformação, renúncia, né? Arrependimento. Então, essa é a obra. Nós estamos trabalhando nessa obra, nós estamos aqui desempenhando para fazer o melhor para Deus, mas não porque nós somos merecedores, não porque nós vamos achar que nós estamos
Não, nós temos que fazer a obra de Deus. Mas Deus fala que aquele que faz com que um pecador se arrependa, esse sim vai ter um galardão lá no céu. Então nós temos que entender que isso é importante. Então a obra de Deus é aí, é a palavra, é que leva à salvação, à renovação, à transformação. E é isso que é a obra de Deus, né? Então nós temos que entender que não é só o corpo que nós temos que se alimentar, e sim, ó, espírito, né? A alma, né? Então nós temos que entender isso. Então a obra tem muito mais além do que nós imaginamos, irmão. Então a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, por isso que ele fala, colocar em primeiro lugar. E quando dá a presença dele, o próprio Senhor vai nos encaminhando para as obras, e as nossas obras que ele vai colocando em nossas mãos, ela tem que ser uma obra viva, né? Praticar em ações e posicionamento. Por que posicionamento? Porque eu tenho que falar aquilo que vivo e praticar. Não adianta eu falar aqui bonitinho para vocês e não viver. Então eu não estou fazendo nada, minha obra é morta, a minha fé é morta, a minha obra é morta, porque não tem valor nada para Deus. Eu falo uma coisa e faço outra. Tem muito nesse meio aí que ando falando e ando fazendo outras coisas que não está agradando a Deus. Quer dizer, fala uma coisa na igreja e lá fora e vive em outras coisas. Quer dizer, vive para o mundo. Então, quem serve o mundo não serve a Deus. Ou você serve a Deus ou serve o mundo. Qual é a sua obra? Né? Então, temos que entender. É bem difícil de entender? É. Muitas vezes é sim para a gente entender muita coisa, porque tudo que nós temos é obra mesmo que Deus colocou na nossa mão. Nós somos a própria obra dele. E se nós estamos... Ele começa... Ele fala aquela música, a moça canta que quem começou uma boa obra, ele é fiel para terminar. Por quê? Quando Deus coloca uma coisa na sua vida, ele vai trabalhar em você. Então você está trabalhando numa obra de Deus. E ele vai determinar o tempo que vai terminar aquela obra. Então você vai ser, naquele processo, ele vai te ajudar, vai se transformar, vai deixar você uma pessoa paciente, para tolerar, pra não ter pressa, né? Então ele vai trabalhando com você. Então você também vai sendo transformado. A obra vai sendo transformada, né? E você vai transformar aqueles que Deus colocar na sua vida. Você tem uma obra de Deus para exercer um papel. Amém? Então, isso Deus quer de mim de você. Então, seja o que obra que você esteja trabalhando na sua vida, dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho, dentro da sua igreja, no seu de oração, aonde você for, não importa. Você tem que manter a sua obra viva e não morta. Tenha a obra, continua, e a fé que vai impulsionar a sua obra, manter viva e terminar aquilo que Deus pôs na sua mão. Não desista. Por mais difícil que seja, a sua obra tem que ser viva. Faça. Dependente do que aconteça, dependente de que se levante contra você, continue fazendo a obra de Deus. O que ele fala, e mais, e se nós ser merecedores da graça dele, com certeza ele vai nos ajudar, ele vai ter misericórdia, vai nos abençoar, porque não depende também daquilo que nós estamos fazendo, nós temos que servir a Deus. Esse é o segredo. É de coração, é por amor a ele, não por aquilo que ele vai nos dar e aquilo que ele vai fazer, sem fazer por amor, porque nós estamos aqui para servir. Nós viemos aqui para servir, e é isso que Deus quer que nós sejamos. Então a obra é servir a Deus. Para servir a Deus é amar o próximo, fazer boas obras diante do Senhor e estar fazendo tudo de acordo com a vontade, com a palavra e ser obedientes aos seus ensinamentos que Ele nos concede todos os dias, nos dá a cada dia, né? A graça e a misericórdia de Deus com nossas vidas, amém? Que Deus abençoe a todos. Espero que essa palavra entre no seu coração. Independente do que você esteja fazendo, não pare, continua fazendo. É a sua fé, a sua obra, ela movimenta a sua fé, e a sua fé faz com que as suas obras cresçam perante a Deus. E é Ele que vai te recompensar. E Ele, se achar que você foi merecedor, que você serviu de coração, que você fez a sua ação com amor, né? Se desempenhou esse papel, se esforçou, sacrificou, principalmente, Ele vai entender que você sim é um filho amado, querido, obediente, que se coloca, se posiciona e faz sempre a vontade dele. É isso que Deus quer de mim e de você, amém? Que Deus abençoe a todos, uma boa semana, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. E lembre-se, a fé sem obras é morta. Então faça as coisas com fé, mas que a sua obra esteja voltada para Deus. Amém? Aí sim a sua obra vai ser viva e não vai ser morta. E tudo Deus vai fazendo de melhor na sua vida, porque Ele sabe que você, quando você coloca a Deus em primeiro lugar, as coisas acontecem sim da vontade dele,
Ele sabe que você colocou ele em primeiro lugar e ele vai dar um melhor papel e vai te dar capacidade para você fazer qualquer coisa, porque ele capacita nós para fazer a obra dele. Amém? Deus abençoe a todos. Fique com Deus, uma boa semana e a paz, Senhor Jesus.